5 efeitos colaterais da simvastatina. Já ouviu falar nesse medicamento que é um dos mais prescritos no mundo inteiro para prevenir e tratar doenças cardiovasculares, como infarto e os derrames, os AVCs. O principal objetivo desse medicamento é reduzir os níveis de colesterol, em tese protegendo o coração. Mas como todo medicamento, obviamente, ele também pode ter efeitos colaterais, alguns deles desconhecidos pela maioria dos pacientes. Então, nós vamos falar nesse rápido vídeo sobre os 5 principais efeitos colaterais da simvastatina. Eu vou te mostrar como reconhecê-los e quando eles podem ser preocupantes e o que fazer quando você estiver utilizando essa medicação. Me chamo João, Dr. João, sou médico e aqui eu te ajudo a tratar da sua saúde de forma natural. Por isso, se inscreva no canal, curta esse vídeo e já deixe também o seu comentário me contando se você tem colesterol alto, e aí se você toma simvastatina ou qual remédio, e também de que parte do mundo você me assiste. Como funciona a simvastatina? Ela é um medicamento da classe das estatinas, que são capazes de reduzir o LDL, conhecido como colesterol ruim, e aumentar o HDL, conhecido como colesterol bom. A simvastatina inibe uma enzima no fígado que é responsável pela produção de colesterol. E ao controlar os níveis de colesterol, em tese, ela também ajuda a evitar a formação de placas de gordura nas artérias, a aterosclerose, diminuindo dessa forma o risco de infarto e o risco de AVC, de derrame. Quem deve usar simvastatina? Pessoal, o uso das estatinas, eu preciso avisá-los que ele vem sendo bastante questionado ao redor do mundo inteiro. Então, muitos médicos, muitos pesquisadores já estão olhando para a simvastatina e para outras estatinas com um pouco de nariz torcido. E é compreensível. Por quê? Primeiro, a gente sabe, ninguém aqui é ingênuo para negar a influência que a indústria farmacêutica tem nas condutas médicas. Não necessariamente essa influência é visando o bem do paciente. Muitas vezes, na maioria das vezes, essa influência é para maximizar os lucros. A gente vê que o nível de colesterol considerado normal, ele vem cada vez mais caindo, ficando numa faixa mais restrita, e tudo isso vai aumentar o número de pacientes com indicação para as estatinas, ok? Lembrando, não estou dizendo para você parar de tomar a estatina ou para você começar a tomar a estatina. Isso aqui não é uma consulta médica e apenas numa consulta médica essa decisão pode ser tomada. Quem deve usar simvastatina? Pacientes com colesterol elevado, especialmente quando dieta e exercício não são suficientes. Dieta e exercício vai resolver boa parte, a maioria dos casos de colesterol alto. Segundo tipo de paciente, aquela pessoa que tem a hipercolesterolemia familiar, uma condição genética que mantém o colesterol sempre elevado. Também, pacientes que já tiveram infarto ou AVC têm a indicação, a recomendação do uso dessa medicação para a prevenção secundária, ou seja, para evitar que esse problema progrida ou que ele aconteça novamente. E também pacientes com alto risco cardiovascular, como os que têm diabetes e hipertensão associada, também podem ter prescrita a simvastatina. Quais são os 5 principais efeitos colaterais dessa medicação? Primeiro, miopatia. É uma dor muscular, fraqueza, sensibilidade nos músculos, que na maioria dos casos é leve e conhecida como mialgia, dor muscular. E também, na maior parte dos casos, não tem fraqueza muscular importante, mas pode ser grave. Em raros casos, essa miopatia pode evoluir para uma rabdomiólise, que é a destruição muscular extrema, que pode levar à insuficiência renal. E os sinais e sintomas incluem urina escura e uma fraqueza intensa, uma urina cor de Coca-Cola, tá bom? O que fazer nesse caso? Se você tiver dores musculares,
que afetem as suas atividades diárias, consulte o seu médico. Exames como o CPK, creatina fosfoquinase, podem confirmar se o problema está relacionado à simvastatina. Segundo efeito colateral, alterações hepáticas. A simvastatina pode levar ao aumento das enzimas hepáticas, indicando uma inflamação no fígado. Casos extremamente raros podem progredir para hepatite medicamentosa. Quais são os sinais e sintomas? Fadiga excessiva, dor no abdômen superior direito, amarelamento dos olhos e da pele, que é a icterícia. Se isso acontecer, realize exames, busque atendimento. Se você faz uso da simvastatina, também é interessante fazer a dosagem de TGO e TGP para monitorar a saúde do fígado. Caso note sintomas mais graves, não deixe de procurar ajuda com o seu médico. Terceiro efeito colateral, distúrbios gastrointestinais. Alguns pacientes relatam náusea, dor abdominal, diarreia ou constipação. Geralmente, esses sintomas aparecem no início do tratamento e costumam diminuir ao longo do tempo. Para reduzir esses efeitos, tome a simvastatina após o jantar ou antes de dormir, porque isso geralmente alivia esses sinais e sintomas. Quarto efeito colateral, alteração da glicemia. A simvastatina pode levar a um pequeno aumento dos níveis de açúcar do sangue, especialmente em pessoas com pré-diabetes ou diabetes. Ela acaba diminuindo a captação de glicose pelos músculos e, consequentemente, aumenta a resistência à insulina, o que é ruim para pessoas diabéticas ou pré-diabéticas. Então, se você tem histórico familiar de diabetes, se você está acima do peso, se você tem resistência à insulina, você tem maior risco de passar por esse problema. Então, se esse for o seu caso e você precisar fazer uso da simvastatina, monitore regularmente a sua glicose e informe ao seu médico qualquer mudança. E o quinto efeito colateral são as alergias, que são raras, mas pode causar erupções na pele, coceira e, em casos graves, até o angioedema, com inchaço no rosto, lábios e garganta. Se você tiver sinais e sintomas alérgicos, como vermelhidão na pele ou inchaço no rosto, pare o tratamento imediatamente e procure o seu médico. E aí aquela pergunta, devo parar de tomar simvastatina? Pessoal, eu confesso que eu tenho até medo de dar minha opinião em relação às estatinas, porque tanto a indústria farmacêutica quanto a indústria alimentícia, elas são muito poderosas. Então, para eles me destruírem, para eles me derrubarem, é fácil, né? Eu já estou passando aí por alguns problemas com uma indústria alimentícia, que eu não vou citar aqui o nome, e eu confesso que, mais uma vez, eu tenho medo de me expressar, porque eu vejo que isso pode causar prejuízos para mim, como já trouxe prejuízos no passado, né? Na época de uma doença infecciosa, que aconteceu aí lá em 2020, 2021, onde eu fui claramente censurado nas redes sociais. Eu tenho medo de ser censurado aqui novamente e também tenho medo de ter que pagar multa, né? De ter que ficar contratando advogado. Então, eu não sei se eu me sinto seguro o suficiente para falar da simvastatina. O que eu posso afirmar é que, na minha opinião, ela é mais prescrita do que deveria, ok? Mas não estou te falando para interromper o uso do medicamento sem falar com o seu médico. Não interrompa sem o aval do seu médico. O risco de parar pode ser maior do que os riscos dos efeitos colaterais. Se os efeitos colaterais forem significativos, converse com o seu médico. Quais as outras alternativas para tratar o seu colesterol alto? Será que você realmente está fazendo atividade física? Será que você realmente está tendo um estilo de vida saudável? Será que a solução é trocar a simvastatina por uma rosuvastatina, que é mais potente, menos propensa a causar dor muscular? Será que vai querer trocar por uma atorvastatina, que é muito utilizada para reduzir o LDL, por uma pitavastatina, que é ideal para pacientes que têm intolerância às outras estatinas? Só o médico vai poder
tomar essa decisão em conjunto com você. O que eu posso falar é que o estilo de vida é fundamental para o controle do colesterol, do diabetes, da pressão alta, da má circulação, para a prevenção do infarto, do derrame, do câncer. Então, remédio nenhum substitui o estilo de vida saudável. Metformina não substitui, losartana não substitui, simvastatina não substitui. Então o melhor remédio que você pode tomar é ter hábitos saudáveis, que eu te ensino no meu livro Código da Longevidade, 101 hábitos para passar dos 101 anos. Hábitos esses que vão sim te ajudar a controlar o colesterol sem remédios, sem médicos, sem exames, que também vão te ajudar a controlar o diabetes, a pressão alta, a má circulação, o sobrepeso, ansiedade, insônia. Então tudo que você precisa para ter um estilo de vida saudável está neste livro aqui, tá bom? O link para o livro está na descrição, da mesma forma que o link para marcar uma consulta comigo, caso você deseje tratar das suas doenças de forma natural, também está na descrição do vídeo. Pessoal, a simvastatina é um medicamento amplamente prescrito para reduzir o colesterol e, em tese, prevenir doenças cardiovasculares, que a gente já vem observando estudos que mostram que talvez não seja tão assim que a coisa funciona. Como qualquer remédio, ela tem efeitos colaterais e a maioria deles é leve e pode ser gerenciada. Faça atendimentos com frequência, faça seus chamados check-ups de forma regular e se você tiver com algum sintoma, não deixe de relatá-lo ao médico, ok? Pessoal, não é um tchau, é um até logo. Continue comigo e assista este vídeo aqui, onde eu falo sobre chás que ajudam a baixar o colesterol, e esse vídeo aqui, onde eu falo sobre frutas que também vão te ajudar a baixar o colesterol. Até daqui a pouco.